Boa noite, graças e paz a todos. Meu nome é Jorge Alves. Estamos começando mais um momento de Orando com os Salmos. Essa é uma proposta de oração, reflexão e leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos. O salmo proposto para nós hoje é o Salmo de número 144. Vamos à leitura desse salmo? Ele diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo e aquele em quem confio, e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a tua mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, e quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse é o Salmo 144. Ele é um salmo de ações de graças. Ele é atribuído ao rei Davi. Né? O nome de Davi é citado aqui no verso de número 10. Né? E é um cântico que a gente poderia dividi-lo da seguinte forma. A primeira parte, do verso 1 até o verso 4, ele traz à memória vitórias realizadas no passado, vitórias do passado. Há quem atribua esse salmo como sendo um salmo que Davi entoou após vencer Golias, após vencer o gigante Golias. Muitos comentaristas e até mesmo alguns textos da Bíblia, como a Vulgata, a versão siríaca do Antigo Testamento e a versão etíope das Escrituras Sagradas da Bíblia Hebraica, trazem como um epiteto como sendo um louvor acerca da vitória de Davi sobre Golias. Então, logicamente que muitos outros comentaristas divergem e falam que esse salmo já é de um período que Davi seja rei, né? Então talvez esteja falando de outras batalhas, mas do verso 1 ao 4 você vê que ele faz um louvor, ele traz um cântico de celebração a Deus, relembrando essas vitórias. E por que não pode estar inclusa também essa vitória sobre Golias. Do verso 5 ao verso 11, você tem um olhar mais para o presente. Né? Então ele clama por livramentos no atual momento, no presente da sua vida, no atual momento que ele e a nação estão passando, vivenciando. E do verso 12 até o verso 15, é um clamor por bênçãos futuras, né? É uma oração de petição também, é uma ação de graças, é um agradecimento, é uma súplica e é também uma petição, né? Você pode ver que ele pede por livramentos no presente, mas pede por bênçãos no futuro.
Então, nós podemos dividir nesses 3 tempos esses salmos, né? Do verso 1 ao 4, falando sobre o passado, do verso 5 ao 11 sobre o presente e do verso 12 até o 15 sobre o futuro. O que eu quero meditar com vocês é apenas 2 versos, o verso 1 e o verso 2, onde ele diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra, minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo e aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Eu particularmente acredito que esses 2 versos, eles carregam inúmeras instruções, inúmeras verdades, inúmeros ensinos. Primeiro que o verso 1, o salmista Davi, ele louva Deus por ele ser a sua força, né? Por ele ser a sua rocha, ou seja, ser aquele que o sustenta, ser aquele que o fortalece. Veja que Davi, ele experimenta uma transformação radical em sua vida. A transformação de um pastor de ovelhas em um guerreiro extremamente habilidoso. E essa transformação radical em sua vida, essa mudança radical, ele atribui isso a uma ação divina. Quando ele diz assim: Bendito seja o Senhor, minha força ou rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O que ele quer dizer com isso? Que o Senhor o capacitou, que o Senhor o transformou de um homem simples, de um simples pastor, de um simples cuidador de rebanho, para ser um guerreiro de uma extrema habilidade e de uma extrema força. E aí nós podemos pensar quantas mudanças ou quantas transformações Deus precisou trazer à vida de Davi. Ele teve que mudar o seu modo de pensar, teve que mudar seu modo de agir, teve que aprender habilidades novas, teve que mudar radicalmente sua postura. Ou seja, isso começa a nos mostrar que Deus ele pode promover profundas e radicais transformações em nossas vidas. Deus ele pode nos tirar de uma dimensão, de um nível de vida para um outro nível de vida. Deus pode trabalhar na vida de um homem que poderia ser um homem simples, talvez com pouca instrução ou iletrado, e fazer dele um grande empreendedor, fazer dele um homem de negócios, fazer dele alguém muito bem sucedido, alguém que basicamente se tornou um ícone naquilo que realiza. E como isso acontece? Isso acontece porque Deus ele começa a operar transformações na nossa maneira de ver a vida, na nossa maneira de enxergar a vida. Deus é capaz de operar transformações em nós, nos levando a desejar, querer uma mudança. Lembre-se que Deus ele coloca em nós sentimentos para mudar. Ele não só nos capacita a mudar, mas ele coloca em nós sentimentos para querer mudar. Isso é muito importante, porque talvez se você está olhando para a sua vida hoje e enxergando e já começando a perceber um certo estado de insatisfação com o presente momento da sua vida, um certo estado de incômodo com o que você possa estar vivenciando, pode ser que você esteja tendo uma experiência de Deus. Deus está trazendo não somente um incômodo, mas Ele está agindo em sua vida para te despertar, trazendo um despertamento, trazendo uma consciência para que você possa olhar para um outro lado, olhar para um lado ainda não explorado em sua vida, um lado ainda que você talvez nem conheça, um lado ainda não experimentado.
E esse desejo inicial é uma ação da graça, é uma ação divina sobre nós. E essa ação divina, ela agora deve nos levar a querer realizar aquilo, a querer buscar aquilo e a trabalharmos em prol daquilo. Veja só que Deus ele está sempre trabalhando não somente com o desejo humano que ele mesmo coloca no coração, mas ele começa a gerar em nós esse desejo de fazer. E ao desejar fazer, nós tomamos a iniciativa de ir numa direção nova. E aí é nesse momento que nós começamos a trabalhar, a realizar o nosso trabalho humano, e em meio a esse trabalho humano, em meio a essa atividade humana, Deus vem com a sua graça nos capacitando, nos habilitando, nos preparando para que possamos viver o seu projeto em nossa vida. Davi ele louva a Deus porque ele sabe que a força que veio sobre ele, o poder que se manifestou sobre ele, essa força secreta que o capacitou a vencer um gigante de 3 metros, que era um hábil guerreiro, essa força, essa capacidade, essa habilidade vieram de Deus para a sua vida. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é nessa capacidade de Deus produzir profundas transformações em nossas vidas. Nós ainda não somos o que Deus desejou que fôssemos. Nós ainda não estamos no lugar onde Deus quer que estejamos. Então, uma coisa é certa, nós precisamos caminhar em direção a isso. Nós precisamos caminhar para esse alvo. Nós precisamos ir na direção desse alvo. E para isso é necessário que nós experimentemos o poder de Deus, a presença dele em nossa vida, visitando nossa mente, visitando nosso coração, visitando nossas emoções, nos transformando e nos levando para um outro nível, para um outro momento. Se você tem sentido ou você tem percebido, ou seu coração de alguma forma tem tido uma inclinação para que haja mudanças em sua vida, porque você olha para esse atual momento e não está satisfeito, deseja algo maior, existe um anseio dentro de você por crescer, existe um anseio por viver algo ainda não vivido, por experimentar uma realidade nova, por viver um tempo melhor do que o que você está vivendo, por viver uma transformação radical, por viver uma liberdade que você ainda não tem, por viver uma libertação de algo que você ainda se vê preso. Isso indica que o Senhor está colocando em você o desejo. E diante disso, diante dessa operação da graça de Deus em nossa consciência, nós precisamos tomar uma iniciativa. Nós precisamos dizer sim. Nós precisamos dizer aquilo que Isaías disse quando o Eterno, assentado no trono, diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: Hineni Adonai. Ele disse: envia-me, Senhor. Eu vou, eu vou. Alguns momentos antes, ele disse assim: ai de mim, que sou pecador. Eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ele se viu totalmente incapaz, ele se viu totalmente sem condições, ele viu as suas misérias, ele viu a sua fraqueza, ele viu as suas debilidades, ele viu todos os seus medos diante dos seus olhos, ele viu todas as suas limitações, tudo que lhe impedia de ser alguém maior e de viver uma vida excelente. E de repente o texto diz que
um daqueles seres, um daqueles serafins, pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios do profeta. E a voz diz: eis que a tua iniquidade foi tirada, seu pecado foi removido. É como se dissesse tudo aquilo que te limitava, tudo aquilo que te impedia, tudo aquilo que te fazia com que você não crescesse, tudo aquilo que te barrava, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te trazia medo, tudo aquilo que te trazia frustração, tudo aquilo que gerava em você um olhar de total impossibilidade, foi removido da sua vida pelo Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor lança uma pergunta: e agora? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele responde: eu vou, envia-me. Por quê? Porque ele entendeu que Deus operou em sua vida, que Deus lhe deu o desejo de viver uma mudança. E diante do desejo, Deus o visitou, capacitando-o interiormente, mentalmente, mudando a sua forma de ver a vida, para que ele pudesse fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, se novos ares, se novas perspectivas, se um novo olhar sobre a vida está nascendo dentro de você, deixe isso florescer. Deixe o Senhor realizar a obra dele e te soprar para onde ele quiser te soprar. Deixe ele te habilitar, deixe ele te capacitar. Deus tem um poder transformador inimaginável. Aquilo que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem você imagina em sua mente. É o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Em segundo lugar, nós precisamos entender o que Deus quer ser para nós. Entendemos que no verso 1, ele revela o seu poder transformador nas palavras e no louvor de Davi ao Senhor. Mas no verso 2, Davi nos mostra o que Deus quer ser para nós. O que Deus quer ser para nós foi exatamente aquilo que ele foi na vida de Davi. Lembre-se que Davi ele está olhando para trás e ele está celebrando o Senhor. Ele diz que o Senhor tem sido na vida dele exatamente isso. Verso 2. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e quem me submete, o meu povo. Primeiro ele fala, minha misericórdia, ou seja, ele tem sido aquele que eu tenho sido alvo da sua misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é toda a bondade de Deus, é todo o favor de Deus, é toda a bondade de Deus em relação à nossa vida. Deus quer que você experimente a bondade dele. Deus quer que você experimente o amor dele. Deus quer que você experimente a graça e o favor dele sobre a sua vida. E talvez você pergunte, mas o que me impede de viver isso se eu quero? O que nos impede de viver essa bondade, essa graça, esse amor? Normalmente é quando nós procuramos viver uma vida de acordo com os nossos ideais, com o nosso modelo, com as nossas ideologias, com aquilo que nós pensamos e queremos fazer. Sabe, uma vida independente, aquela vida que eu digo assim, eu sou dono do meu próprio nariz. Normalmente esse estilo de vida, viver esse estilo de vida, nos coloca na contramão de Deus. Porque muito provavelmente, muito do que eu quero, ou se não quase a totalidade do que eu quero, pode ser, e geralmente é o que Deus não quer. E se eu luto para fazer o que eu quero, eu me coloco me contrapondo em relação a Deus. Porque eu quero fazer o que quero e ao mesmo tempo eu vou estar fazendo o que Deus não quer. Então, rendição. Rendição é a palavra-chave que nos coloca como alvo da bondade, da graça e da misericórdia divina.
Deus quer ser para nós também a nossa fortaleza. Aqui a palavra hebraica para fortaleza, na verdade, é escape. Seria melhor traduzido por escape, seria por saída, né? Ele será a nossa saída, ele será o nosso escape, ou seja, ele quer ser aquele que nos momentos de indecisão, nos momentos de dúvidas, nos momentos de incertezas, nos dará a direção, nos dará o escape, nos dará a saída. E isso vem através da sabedoria divina. Deus quer nos capacitar com sabedoria, para que, por meio da sabedoria e do discernimento, nós possamos enxergar os escapes, as saídas, as soluções que Deus tem para a nossa vida. Em terceiro lugar, Deus quer ser para nós o nosso alto refúgio. A palavra hebraica aqui também traduzida por alto refúgio é o lugar alto, é um penhasco. Deus quer que você esteja no lugar alto. E o lugar alto é a presença dele. Quanto mais estivermos num lugar alto, cada vez mais seremos inatingíveis. Muitas vezes tomamos pancadas sequenciais na nossa vida, porque estamos embaixo, estamos no lugar da batalha, estamos lutando com as nossas forças, estamos lutando com aquilo que nós achamos que podemos. E a Escritura diz no Salmo 46 assim, que nós deveríamos nos aquietar, né, e saber que o Senhor é Deus. O verso 8 do Salmo 46 diz assim: venham e vejam as obras que o Senhor está fazendo. Ele põe fim à guerra, ele quebra o arco, quebra a lança e despedaça os carros de guerra no fogo. E ele diz: aquietem-se, calem-se e saibam que eu sou Deus. O Senhor Ele está a nos convidar para descansar nele, enquanto ele peleja por nós. Ele nos convida a estarmos na presença dele, a olharmos para ele e adorarmos a ele, enquanto ele vence as nossas batalhas. O lugar alto é o lugar da presença. Nós precisamos estar na presença. Quando estamos na presença, estamos guardados, estamos no lugar inalcançável e ao mesmo tempo estamos no lugar onde poderemos ver os atos, as ações e o agir de Deus em relação à nossa vida. Em quarto lugar, Deus quer ser para nós o nosso libertador, aquele que nos livra, aquele que nos liberta, aquele que nos tira das situações de opressão, de cadeias, aquele que nos tira de toda situação de angústia, aquele que nos tira de toda situação de confusão. Em sexto lugar, ele quer ser o nosso escudo, ou seja, ele quer ser a nossa proteção, ele quer ser aquele que se coloca entre nós e as situações que se levantam contra a nossa vida. Embora a palavra escudo, ela é a tradução aqui do hebraico magen. Magen, ele é uma palavra que tem raiz em gen. E gen, na verdade, em hebraico é a pele de um crocodilo, é aquela couraça dura de um crocodilo. Com isso, Deus não somente quer ser o nosso escudo, mas ele quer ser aquele que nos fortalece, nos torna resistentes às pancadas da vida, nos torna resistentes aos ataques, porque muitas vezes Deus ele irá intervir diretamente nas situações que vêm contra a nossa vida, mas de outras vezes ele vai fortalecer, ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar resistência para que nós suportemos as pancadas da vida. Então esse gen aqui de magen
essa raiz que fala daquela carapaça dura do crocodilo, ou seja, Deus irá nos fortalecer, Deus vai nos tornar as nossas costas calejadas para resistir às pancadas da vida. Ou seja, você vai sobreviver a elas de qualquer jeito. Depois ele quer ser aquele em quem nós vamos confiar. Aqui em quem confio de fato é castelo, ele quer ser o nosso castelo, ele quer ser o nosso abrigo, ele quer que você se esconda nele, que você dependa dele e se apoie nele nos dias das adversidades. E ele quer ser para nós aquele que nos dá realeza, aquele que nos dá governo, aquele que nos dá autoridade. O salmista diz, é ele quem me submete o meu povo, ou seja, é ele quem me dá autoridade, é ele que me dá governo, é ele que me dá a capacidade de liderar, de governar. Deus quer te capacitar a que você governe e lidere, a começar de governar e liderar a sua própria vida. Eu acho que é o primeiro caminho, o primeiro lugar é aprendermos a conduzir a nossa própria vida. Mas ele também nos capacita a estarmos em um estado de governo, num estado de autoridade, em um estado de liderança. Com isso, nesses 2 versos, nós aprendemos algumas verdades muito importantes. A primeira está no verso 1, que Deus ele quer nos transformar. Ele quer agir na nossa vida para produzir uma profunda e enorme transformação. A tal ponto de quando Deus terminar o que Ele tiver de fazer na sua vida, você não será mais a mesma pessoa. Depois que Deus acabar, depois que Ele fizer o que Ele quer fazer, Ele vai mudar radicalmente a sua vida, Ele vai mudar radicalmente a sua história. Você vai viver uma outra dimensão, você vai viver num outro nível, você vai viver um outro momento na sua vida, um momento que você nunca imaginou viver. Você vai olhar para trás, como o Davi olhou, e ele lembrou-se que ele era um simples pastor de ovelha, que ele era um simples homem, que ele era um simples garoto, que ele era alguém que não era nem bem visto na casa do seu pai. E aquele simples garoto que cuidava de ovelhas, Deus transformou ele num grande guerreiro, num grande estrategista militar. E não só isso, Deus o transformou no maior rei da história de Israel. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus quer ser para nós, em primeiro lugar, aquele que manifesta sua bondade todos os dias sobre a nossa vida. Deus quer ser para nós aquele que nos dá escape, aquele que nos dá saída, aquele que nos dá a sabedoria e o discernimento para pegarmos a estrada correta. Em terceiro lugar, Deus quer ser para nós aquele que a sua presença nos dá descanso, que a sua presença nos dá descanso enquanto Ele luta as nossas guerras. Em quarto lugar, Ele quer ser para nós o nosso libertador. Em quinto lugar, Ele quer ser para nós o nosso escudo, não só aquele que nos protege, mas aquele que nos fortalece para resistir às lutas da vida. Em sexto lugar, Ele quer ser para nós aquele que você irá se abrigar nele, Ele quer ser um abrigo para você, Ele quer ser uma caverna, Ele quer ser o lugar onde você ficará escondido, onde você vai ficar amparado e onde ninguém irá te tocar. Em sétimo lugar, Ele quer te dar autoridade, Ele quer te dar governo, Ele quer te dar um lugar de honra, um lugar de crescimento, um lugar de abundância, um lugar onde você governe, onde você lidere. Ele quer te levar de um estado para um outro. Que você possa refletir sobre isso nessa noite e que o Senhor te leve a esse novo nível, que o Senhor te leve a essa mudança radical, que o Senhor proporcione em sua vida
esse bem-estar e que você possa celebrar o nome do Senhor e se alegrar em Deus por toda a bondade e por todas as suas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tuas infinitas misericórdias, pela tua graça. Eu quero apresentar a vida dos teus filhos em tuas mãos e te pedir, Senhor, que o Senhor os visite, Senhor, que o Senhor os leve a esta transformação, que essa transformação possa se operar na mente, no coração dos teus filhos, construindo uma nova mentalidade, construindo novos sonhos, construindo novos ideais, dando-lhes força, dando-lhes coragem para se levantar e para começar algo novo em suas vidas. E que mediante a isso eles possam experimentar a tua bondade, eles possam receber a tua sabedoria, o teu discernimento, eles possam viver diante da tua presença, Senhor, sendo iluminados e fortalecidos pela tua glória, Pai. Eles possam ver o teu livramento, o teu escape na vida deles. O Senhor possa ser para eles um abrigo, um refúgio. O Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, fortalecê-los e torná-los resistentes às provações, e que o Senhor possa colocá-los em um estado de autoridade, de governo, levando a vida deles a um novo nível, Senhor. Que a tua bênção, a tua graça se derrame sobre cada vida. Oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.